Seja bem-vinda. Eu sou a Stephanie Chang e hoje eu vou compartilhar com você a minha história de 11 anos morando na China, com os altos, baixos, do que estava passando na minha vida, no trabalho, como que eu fiz decisões de vida, de carreira, e com o intuito de compartilhar a minha história e se isso te ajudar a ter uma visão diferente ou te dar um pouco mais de confiança e inspiração para que você possa fazer decisões próprias com confiança e viver uma vida mais preenchida e autêntica. Então, começando de por que eu fui para a China. Porque como? Eu aprendi a falar chinês, fui para a escola por 10 anos, aprendi a falar chinês, a escrever, a ler. Então, quando chegou o momento para eu terminar o ensino médio, eu já tinha a opção de ir para a China. E eu não tinha nenhuma referência de como seria morar na China. Eu queria sair do Brasil. Então, a decisão foi simples. A minha irmã mais velha já estava morando lá na China. Para mim ia ser mais fácil, porque eu já ia ter alguém para me ajudar lá. Eu já sabia falar chinês. E se eu ficasse no Brasil, eu iria perder o chinês que eu aprendi por todos esses 10 anos. Então, terminei o ensino médio. A decisão foi ir para a China, porque era algo diferente, algo que eu não tinha ideia de como seria, mas pelo menos eu já sabia falar a língua. Essa foi uma decisão minha de sair do Brasil e ir para a China e me aventurar lá. Cheguei na China, fiz faculdade, fiz universidade, me formei em economia e comércio exterior, mas eu nunca exerci essa profissão de economista. Na metade em 2012, na metade da universidade, eu já estava fazendo funcional, academia, e porque antes disso eu estava festando muito, estava bebendo, estava vivendo o estilo de vida de outra pessoa, estava vivendo a vida de uma outra pessoa que não era minha. E eu senti já a falta, estava faltando algo na minha vida, e, e era o exercício físico, atividade física que eu sempre fiz. Eu fazia esporte, eu fazia tênis, sempre tinha algo físico no meu dia a dia. Então eu estava engordando e eu não estava mais gostando do estilo de vida, eu também não gostava das pessoas com quem que eu estava, que estavam ao meu redor. Então em 2012 eu achei uma academia, era a primeira academia lá em Guangzhou, uma cidade capital do estado de Cantão. A primeira academia de funcional, e eu decidi entrar nessa academia. Porque as pessoas eram um ambiente que eu queria, que eu estava buscando pessoas que estavam cuidando da saúde, tinham essa visão e querer cuidar da saúde. Era uma academia mais para estrangeiro, exclusiva para os estrangeiros que moravam lá. E comecei a treinar. Depois de um tempo, o treinador me viu ajudando uma das clientes, o pessoal com os exercícios de como melhorar, me viu dando dicas. Aí ele me ofereceu se eu queria ou não trabalhar part-time lá na academia. Então eu estava dando aulas aos sábados na academia e depois comecei gradualmente a dar aula em período integral. Então eu estudei na prática, estudei livro. Então esse foi o começo da minha jornada no fitness, no treinamento funcional, 2012. E com o tempo, deixa eu ver. Por que eu comecei? Tá, eu falei um pouco porque eu comecei a treinar funcional. Primeiro, eu estava sentindo falta de algo para minha saúde. Eu também não queria mais viver um estilo de vida que não era meu. E o mais importante é que eu queria ser mais confiante. Eu queria ter mais confiança em mim mesma. Só que isso eu não falei pro meu treinador na hora que eu me inscrevi e matriculei pra academia. Eu falei que eu queria perder 10 quilos. Eu não sabia o que 10 quilos era, eu não tinha noção do que era 10 quilos. Mas isso foi o que eu falei, mas no fundo mesmo eu queria era ser mais confiante. Então, comecei a treinar, aí virei treinadora lá.
Trabalhei lá por 4 anos, até 2016. E enquanto isso eu estava faltando nas aulas da faculdade, mas mesmo assim eu peguei meu diploma. E em 2016 a academia fechou e eu tive a oportunidade para abrir uma outra academia com um sócio que era um dos meus colegas de trabalho lá da outra academia. Enquanto isso, eu fui para os Estados Unidos, eu me dei umas férias, fui para os Estados Unidos, eu fiz o meu CrossFit Level 1 e lá na Califórnia conheci o fundador do CrossFit, o Greg Glassman. Voltei para a China e o pessoal que eu conheci lá no meu Level 1, eles me ofereceram um trabalho lá na China que era para cuidar, gerenciar e ser head coach da academias deles lá na China. Então era a empresa do Jason Khalipa, a NorCal CrossFit, e eles tinham um convênio, era a ginástica laboral, na fábrica da Western Digital. A Western Digital que fabrica hard drive para Alibaba, fabrica várias hard drive para empresas grandes, para armazenar informações no cloud, né, nas nuvens. Então, a minha função lá era gerenciar as academias lá na China. Eu me mudei de cidade por causa desse emprego, por causa dessa oportunidade. Gerenciar as academias e também ser a head coach das academias. Então, eram 3 academias em uma cidade de Shenzhen e dentro das fábricas. Então, dentro da fábrica tinha uma academia de CrossFit e era exclusiva para os funcionários dessa fábrica. Os funcionários completos, tanto da área de os fabricantes, as pessoas que trabalhavam dentro da fábrica, na linha de trabalho, e também os pessoal que trabalhava nos escritórios, os gerentes executivos, todos eles. Então eu ficava lá dentro da academia dando aula para os funcionários dessa empresa Western Digital. Mas a empresa que me contratou era a empresa americana, a NorCal CrossFit, que hoje o nome é NC Fit, do Jason Khalipa. Jason Khalipa, que é a celebridade do mundo de CrossFit, ele ganhou o CrossFit Games em 2008. Então, aí, fiquei lá por 5 anos. E nesses 5 anos eu entrei nesse emprego novo da CrossFit. Estava lá 6 meses, numa cidade nova, não tinha amigos, então comecei a entrar na comunidade de CrossFit dessa cidade mesmo, de Shenzhen. Comecei a competir no CrossFit na China, então eu viajava de Shenzhen para Xangai, que dava umas 2 horas, nem lembro, de avião, para ir competir, e era uma motivação e também uma desculpa para sair e viajar, porque fazia parte do trabalho. Sair para viajar. As pessoas lá tinham a mentalidade de que se você é uma boa atleta, você é uma boa treinadora, o que não é verdade. E então eu usava as competições como incentivo para viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. E com isso, em Shenzhen mesmo, eu conheci umas brasileiras, treinadoras de CrossFit, muita gente boa, a Mayara Ramaldes, que agora ela está em Miami. E nessa amizade eu conheci a Vitória Campos, que continua representando o Brasil nos CrossFit Games, que é o campeonato mundial de CrossFit. Ela ganhou 3 vezes consecutivas na América do Sul e representou o Brasil no Mundial de CrossFit, que é o CrossFit Games, 3 vezes consecutivas também. Então eu treinava com elas, treinava com a Mayara assim, quando a gente morava em Shenzhen. E depois Shenzhen é uma cidade fronteira com Hong Kong, como se fosse Brasil e Paraguai. Atravessa a fronteira, você já está em outro país. Hong Kong agora é da China, só que os hongkoneses não gostam de ser chamados de chineses.
Então a Mayara e a Vitória se mudaram para Hong Kong, começaram a trabalhar lá em Hong Kong como coach de CrossFit também, continuando na carreira. E eu trabalhava de segunda a sexta. Na segunda a sexta era algo que já estava me entediando, eu não gostava mais. Ficar repetindo a mesma coisa sempre e estar lá com os chineses, a cultura é muito diferente. Então era algo que já tirava muito da minha energia, mesmo eu gostando do meu trabalho, aquilo já não era mais o que eu queria. Eu não queria mais estar naquele mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, sem conversa interessante. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, e nos finais de semana, no sábado, eu treinava. Eu ia para Hong Kong, viajava 1h30, 2 horas para Hong Kong, treinava com a Vitória e com a Mayara. Aí, às vezes, a gente saía para festar à noite, aí ficava lá na casa delas, voltava no domingo para Shenzhen e continuava a rotina de trabalho. Segunda a sexta trabalhando, sábado e domingo em Hong Kong treinando e estando lá com as amigas. Então esse foi a minha rotina por um ano. Eu comecei a treinar para competir em 2017, parei de competir em 2018, não era algo que me motivava, competição não me motivava a treinar. E aí, indo para Hong Kong foi o que me ajudou bastante a ter algo para fazer. E em 2017, deixa eu ver, a gente está falando de 2018, 2017 e 2018. Então, em 2017, eu fiz o meu Level 2, certificado de CrossFit Level 2 nos Estados Unidos. Depois eu fui para Xangai para ir no... Por que isso é importante? Porque depois isso daí vai conectar no final dos meus anos de morando no exterior. Em 2017 eu fui para Xangai para ir no curso do Ido Portal. Ido Portal é um israelense que é muito, muito gênio. Ele criou a metodologia de Movement Culture, que ele combina elementos de artes marciais, acrobacia, dança, treino funcional, englobando no movimento. Movimento para você utilizar o seu corpo como ele foi desenhado. Não é um fitness linear, sobe, desce, vai para o lado, vai para o outro, como é o CrossFit, ou como é muito da indústria fitness, é muito linear. Mas o nosso corpo foi feito para mexer em todos os planos, e mexer em espiral, e usar o corpo como ele foi feito. A gente tem o corpo para ser utilizado e para se expressar também. Então essa é uma outra visão de fitness, de treino de força, para que você possa mover livremente. Esse é o Movement Culture, 2017. Então conheci o fundador, o Ido Portal. Aí com isso eu já tinha feito algo que eu queria muito, que era conhecer ele. Daí, passando para 2019, foi o pior ano, eu já estava assim, em depressão, mas eu não sabia lidar, não sabia pedir ajuda, também não sabia, me sentia culpada de estar mal, até porque a minha vida no papel estava perfeita, tinha um trabalho bom, estava viajando, tinha tudo, mas por dentro era um vazio. Então, 2019, de janeiro até setembro, foi... Aí eu estava vivendo assim, quase pedi as contas, mas não pedi, porque eu sabia que eu ia ter férias, eu ia vir para o Brasil. O pessoal de Goiânia, da Ogre Barbell, na época era o João Pereira, e agora continua sendo o Humberto Filho. Eles me convidaram para participar da imersão de LPO, levantamento de peso olímpico, da metodologia deles em Goiânia. Então eu fui no final de semana lá em Goiânia, que foi o final de semana de 7 de setembro, em 2019. Aprendi bastante, gostei muito do pessoal. E essa foi minha viagem de férias para o Brasil. Vim fazer curso. Aproveitei para ir para os Estados Unidos,
E também fiz um outro curso de Strong Fit, que é utilizar a respiração para ativar os músculos, manter os músculos ativos, para que você possa levantar mais peso, melhorar na performance e também melhorar o mental, a saúde mental. E a partir desse momento que eu aprendi do Strong Fit, que é o Richard Aceves e o Julian Pinot. Julian Pinot agora está morando em Florianópolis, aqui no Brasil, ele fala português, é um francês. E o Richard, ele foi morar em Amsterdã e agora está morando em Los Angeles, que ele é americano, está morando lá em Los Angeles e voltou para a Califórnia. Então, com eles eu aprendi bastante de como utilizar treinos de força sem exercer muita carga sobre a coluna. Então, você faz treino de força mantendo a sua coluna segura e sem aquele medo de se machucar. Então, como fazer um treino bem intenso sem se machucar. E com isso eu utilizo até hoje. Strong Fit. Utilizar a respiração para ativar os músculos e levantar mais peso. Com isso eu comecei a treinar. Estamos falando de 2019. Voltei para a China e abri uma empresa lá na China com minha sócia chinesa para ensinar os coaches de CrossFit ou ensinar quem tem vontade de aprender sobre treinamento físico. Só que lá não gostei muito, eu dei algumas aulas clínicas de LPO lá na China. Não gostei porque a mentalidade é diferente. Os chineses, a lógica deles é que eles não sabem pensar por conta própria. Eles só sabem pensar A, B, C, assim, passo a passo. Se eu falar A e C, eles não conseguem conectar. Então, ou se eu falo A, C, B, também já complica o padrão de pensamento deles. Então, eu já não sabia conversar com eles na forma de ensinar. Tinha que ser tudo muito picado e não sei, não gostei. Então, essa empresa a gente abriu para dar aula de LPO, clínicas de LPO e também treinar os treinadores novos. A gente treinou eles, mas aí eu deixei de lado. Foi 2019 a gente abriu, 2020 estava dando essas aulas clínicas, treinando coaches, treinadores. E 2020 em abril, bom, janeiro foi 2020, de janeiro foi o Covid. Eu estava lá na China sozinha em casa, percebi que eu estava muito bem sozinha, que foi algo muito interessante, porque eu não sentia falta de ninguém nem nada, poderia estar sozinha, isolada. Isso não é muito bom, né, para da saúde mental. E em janeiro de 2020, eu fiz um curso online, Between the Years, que eu utilizei, que o intuito era utilizar o treinamento físico para você saber e observar os seus pensamentos e também trocar a sua mentalidade, seus pensamentos durante o treino. Então era mais de consciência mental, consciência de pensamentos, o que você pensa quando você está treinando. E utilizar isso na vida real também. Então esse foi a porta de entrada para eu começar a utilizar os pensamentos e também ter noção e observar os pensamentos e como eles influenciam no nosso treino e na nossa vida. Em janeiro de 2020. Aí, abril de 2020, eu comecei a treinar Strongman. Strongman é um esporte que a gente usa sacos de areia para carregar peso, e isso é muito, muito útil para a estrutura física, estrutura dos glúteos, da posterior, das pernas, é tudo que precisa para complementar os treinos de CrossFit, porque CrossFit só tem agachamento e quadríceps, não tem a parte de posterior e glúteos. E é isso também que o desequilíbrio que causa lesões de joelho e um monte de coisa. E eu comecei a treinar Strongman. Strongman, muito legal, comecei a treinar mais musculação, maromba mesmo, treinar pesado, comecei a gostar de fazer supino. E nesse treino de Strongman, eu utilizei os princípios de respiração ativa, respiração funcional, que eu aprendi em 2019, lá com o Strong Fit,
com o Richard e com o Julian. Utilizei todas as técnicas de respiração para melhorar na performance, para me divertir nos treinos, mesmo sendo intensos e pesados. E depois de 6 meses de treino, teve uma competição de Static Monsters, que era deadlift estilo strongman, e levantar tipo um muscle clean, e levantar em cima da cabeça. Aí eu ganhei essa competição que era a nível mundial, então eu ganhei a competição na China, entre o pessoal que treinou, que competiu na China. Isso porque eu utilizei os princípios de treinamento de respiração na hora da competição, para ativar o core, para ligar a cabeça, de estar lá concentrada e levantar peso. Era uma tentativa para você ir lá e fazer. Então foi também a respiração que me ajudou a levantar mais peso e ganhar essa competição em 2020. Falando da pandemia ainda, 2020. E falar algo que os estrangeiros sabem muito bem, que é chato, é o negócio do visto, a questão do visto. Eu sempre tive o meu próprio visto, a empresa não ajudou nada no meu visto, então era algo independente. E a cada 60 dias eu precisava sair da China e voltar. Então eu fazia... Era atravessar a fronteira. Então eu saía de Shenzhen, ia para Hong Kong e voltava a cada 2 meses. Aí depois da pandemia, depois do Covid, ninguém mais podia sair da China. Então a gente renovava o visto lá dentro da China, no escritório de imigração da China, que era a cada 2 meses também. Isso é importante para depois, no final, que eu vou explicar o que aconteceu. Em 2020 também, em abril, eu juntei um grupo de mulheres brasileiras que moravam lá em Shenzhen para a gente treinar na praça, porque eu percebi que lá durante o Covid, eu como treinador, eu parei de treinar. Imagina as pessoas que treinavam ou gostariam de ter um hábito mais saudável e não tinham motivação nem disciplina para treinar. Então eu juntei um grupo de mulheres, eu dava duas aulas por semana no parque, e depois a gente mudou para academia, e eu treinava elas 3 vezes por semana. E aí nós nos tornamos amigas, e agora é tipo uma família que a China me presenteou. E a gente começou a viajar juntas, lá dentro da China, conhecer lugares novos e fazer uma excursãozinha só da nossa turma. 2020, passando para 2021. 2021 eu também já não queria mais estar na China, entediada do trabalho. Então tudo isso que eu fiz foi paralelo ao trabalho que eu já tinha. Era o trabalho fixo meu, que era estar trabalhando lá na Norcal, dando aula de segunda a sexta para os funcionários da empresa, da fábrica. E 2021, eu já não queria estar lá, então eu comecei a sair mais, comecei a beber mais, aí já não tinha mais motivação para trabalhar. E isso eu já sabendo disso, eu queria já sair da China, mas eu estava com medo, eu não tinha nenhum plano de que eu queria fazer depois. Porque daquela incerteza, da insegurança, do incerto. O que eu vou fazer? Eu já estava acostumada com aquele estilo de vida,
com trabalho seguro, estabilidade. Então, fiz um curso online de online coaching, online business coaching. Então, era um curso para eu trabalhar online. E isso era um curso específico para treinadores que queriam começar a ter um negócio que era mais online. Isso eu estava na China, mas o curso era dos Estados Unidos. E isso me ajudou também a ter uma visão, um plano, uma meta do que eu queria para mim. Então, 2021 foi também um ano assim mais para eu saber o que eu fazer, para eu fazer a decisão do que eu queria. E a questão do visto foi que, à medida que os meses foram passando, desde 2020 até 2021, os estrangeiros estavam sendo mandados embora. Lá na cidade onde eu morava, estava mais complicado lá. Então, passou de 60 dias dentro do país para 30 dias dentro do país. Aí, a cada semana que passava, era um estrangeiro indo embora. E aí eu fiquei sabendo, estava já preocupada, então eu decidi sair da China. Eu já sabia, o plano era sair da China em dezembro de 2021, só que aí depois eu fui para o escritório de imigração e eles me deram 10 dias para sair do país, que foi em novembro. Aí eu, tá bom, pelo menos com isso foi aquele empurrão que faltava para mim para eu sair da China de vez. E então eu saí da China. Faltou algo da China? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que é isso. Então, no final de 2021, eu saí da China e fui para os Estados Unidos. Fiquei lá por 6 meses. O mesmo estilo de vida, assim, as pessoas todas estressadas. E não era algo que eu queria. Eu não saí da China com daquele monte de gente para ficar nos Estados Unidos e viver o mesmo estilo de vida. E eu fiquei nos Estados Unidos por 6 meses e me mudei para o México. Essa é uma história para um outro vídeo, eu imagino, porque agora eu lembrei de outra coisa importante. E em 2019, quando eu estava em super depressão, eu comecei com a respiração consciente, a respiração para ajudar a liberar emoções e estresse que fica no corpo, acumulados no corpo. E com isso eu me interessei bastante na respiração para cura. E pouco a pouco eu fui aprendendo mais sobre isso. Eu comecei primeiro com a respiração holotrópica, depois eu achei o Homem do Gelo, o Wim Hof. Não gostei da metodologia dele, eu não recomendo também para as pessoas, porque é muito extremo e é algo que deixa as pessoas muito mais alertas. Nós, no mundo moderno, já são muito alertas, muito estressados. Então, colocar algo que adiciona estresse no nosso sistema nervoso é uma receita para piorar a saúde do que melhorar. Então, em 2019, eu comecei com a respiração, fui para o Brasil, vim para o Brasil, fui para os Estados Unidos, fiz o Strong Fit. Aí, aos poucos, eu também comecei a me conectar mais com a minha intuição, porque antes eu não sabia o que eu queria para mim, eu não tinha minhas metas próprias, não sabia o que eu queria. E com isso, eu comecei a respirar, comecei a meditar, comecei a visualizar uma vida que eu queria, uma vida ideal, e assim ter uma noção do que eu realmente queria para mim, que fizesse sentido para mim. Isso alavancou também a minha decisão de sair da China. E nesse curso online para treinadores que queriam ter um negócio online, eu conheci o meu professor de respiração consciente. Aí eu comecei a participar das sessões dele de respiração consciente e entrar em estados não ordinários de consciência. Então, é um estado mais sujo, mais não ordinário. Então, é um estado diferente da nossa vida do dia a dia. E o que acontece com isso? A gente se conecta mais consigo, eu me conectei mais comigo mesma, eu me sentia mais viva, as cores ficavam mais
fortes, vibrantes, mais vivas. E também eu notei muita clareza mental e uma confiança em mim mesma. Tudo isso através da respiração consciente. Aí eu fui para... Aí daí, quando eu saí da China, fui para os Estados Unidos. Vou contar a história toda. De 15 anos morando no exterior. Fui para os Estados Unidos. 6 meses lá, não gostei. Em São Francisco, na Califórnia, o pessoal é muito corrido e também eles são muito fechados e frios. E era algo que eu já não queria mais, porque na China as pessoas também eram estressadas, frias, e não pensavam, não eram muito materialistas. Então, não era algo que eu queria para mim. Na viagem de despedida, na minha viagem de despedida com as minhas amigas na turma de treino, lá na China, aí eu vi uma foto da minha avó era mexicana, a mãe do meu pai, e eu nunca conheci ela. E era a única foto que eu tinha dela, que eu já tinha visto dela. Eu tava lá no ônibus escutando música, aí eu tive uma visão da foto dela. Deu, próximo destino é México. Não sabia quando, mas ficou na minha cabeça de querer ir pro México. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, era dezembro de 2021, aí eu me dei o meu presente de Natal, que era o curso de respiração consciente com esse meu mentor, o professor de respiração, William Burnett. Ele correu... deixa eu falar um pouco dele. Ele correu do oeste da Austrália até o leste da Austrália, 81 dias consecutivos, correndo correndo uma ultramaratona por dia, por 81 dias consecutivos, e ele quebrou o recorde de Guinness, o recorde mundial de Guinness, de ultramaratonas corridas em seguida. Então, isso é um pouco da história dele. Eu conheci ele nos Estados Unidos, pessoalmente, e ele é australiano. Tem um vídeo, um documentário da maratona, da corrida dele, eu vou colocar aqui no link, se você tiver interesse, tá tudo em inglês australiano, vai ser um pouco difícil de entender o sotaque, mas tá aí. São 40 minutos, é rápido, fácil de assistir. E em 2022, no começo, em janeiro, eu já estava fazendo o curso dele de respiração consciente. Eu não sabia que era um curso para ser facilitadora de respiração consciente. Eu entrei no curso para eu descobrir o que é o que queria para minha vida. Então, aí chegou no final do curso, o teste era facilitar uma sessão de respiração para quem eu quisesse, para as minhas amigas. Então, eu chamei o pessoal, 10 pessoas participaram. Foi bem legal, foi bem impactante. Então, gostei bastante e a partir daí eu comecei a facilitar sessões de respiração para melhorar, para relaxar, para se conectar consigo mesmo, para ter mais paz interna. E isso foi 2022. Aí eu me mudei para o México e fui achando as pessoas certas no momento certo para seguir na minha vida. Então, em 2022, no México, eu me mudei para uma praia, que é muito raiz essa cidade de Porto Escondido, no estado de Oaxaca. É um lugar super raiz, é um paraíso holístico, porque tem muitas práticas de terapias holísticas, comunidade wellness, então tinha muita coisa para fazer nessa área de saúde holística, só que nenhuma me chamava atenção, mas uma pessoa muito importante que eu conheci logo no primeiro final de semana, no primeiro domingo que eu cheguei lá, foi uma terapeuta de som. Então ela facilitava sessões de terapia do som, com taças tibetanas, com taças de cristal. Aí algo me falou para ir lá e
ir numa sessão em grupo, gostei muito. E depois de 6 meses, eu fui no curso dela, na cidade mais hippie do México. Fui no curso dela para aprender a facilitar e aprender sobre a terapia do som. E com isso eu conheci mais gente. São aquelas pessoas que a gente vai conhecendo em comunidades fechadas, comunidades já, que a gente sabe que vai encontrar pessoas do bem, pessoas que foi, né, que estavam lá pra gente conhecer. Então, comecei a fazer Kundalini Yoga e isso foi me ajudando também no meu processo de cura. Aprendi muita coisa no México, comecei a participar do Movement México. Eu não sabia que lá naquela cidade de Porto Escondido era o único local, o único centro de Movement Culture no México. Um amigo meu, que a gente conheceu na comunidade online do Strong Fit, um amigo meu me falou assim que lá em Porto Escondido tinha o centro de treinamento do Movement Culture México. E comecei a treinar lá, gostei bastante. Eles aprendem diretamente com o Ido Portal. O Ido Portal é aquele mentor que eu conheci em 2017 em Xangai. E com isso eu fui utilizando o treinamento físico para liberar traumas emocionais e também ter uma outra visão de movimento para expressão. E através do Kundalini Yoga, meditação, comecei a falar com mais clareza, de estar bem, compartilhando as minhas opiniões e ser realmente quem eu sou. É o que falta muito nesse mundo moderno, onde as mulheres precisam. Não é que as mulheres precisam, as mulheres têm medo de falar o que pensam, têm medo de ser algo diferente ou ser algo e ser vista e ser julgada, criticada pelos outros. Mas uma coisa que a gente aprende quando viaja, quando vai conhecer outras realidades, é que você pode ser quem você quer ser, você pode ser quem você realmente é. Porque ser quem você não é a coisa mais detrimente, é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde. Fingir ser quem você não é gasta muito a sua energia, gasta a sua vida. Então, para você viver uma vida mais autêntica, é necessário coragem, mas também é algo que vale a pena. Vale a pena, porque aí você fica com a consciência limpa de você estar sendo quem você é e você vivendo a sua própria vida. E é isso. É isso. Tem mais coisas, só que estou satisfeita, estou completa com o vídeo de hoje. E essa é a minha história, um pouco da minha história. Queria falar dos 11 anos morando na China, acabei resumindo um pouco dos meus outros 4 anos fora do Brasil. Então, no total, são 15 anos morando no exterior. E essa foi a volta completa que eu fiz saindo do Brasil, ainda adolescente, com 17 anos, e voltando agora para o Brasil depois de 15 anos. Uma outra visão, e sabendo que tem muito mais para ser vivido, muito mais para eu fazer e compartilhar também com as pessoas que estão buscando uma qualidade de vida melhor, que estão buscando a liberdade de expressão, que estão buscando ser quem elas realmente são autenticamente. É possível, vale a pena. E
E você, fazendo isso por você, você também vai inspirar outras pessoas. Não é por isso que eu faço porque não tem uma outra opção além de não viver a minha vida de acordo com o que eu acredito, com os meus valores e o que eu vim para fazer aqui na Terra. Muito obrigada e até a próxima.